Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui, continuando o que eu tinha começado no outro vídeo lá sobre os outros do feudo, neste aqui eu especificamente falarei sobre os escravos na Idade Média. E por que isso? Porque este eu sei que é um tema que causa dúvidas. Então, como ele é um tema que causa dúvidas, eu traria aqui para poder matar essas dúvidas de muitos de vocês que ainda as têm. Em primeiro lugar, antes de começarmos a falar sobre os escravos na Idade Média, uma coisa importante de ressaltar é que os plebeus, camponeses, servos, ou como vocês preferirem chamar, não eram escravos, eles eram pessoas livres. Ou seja, o senhor feudal não era dono deles, como muitos costumam acreditar. Então, sim, eles eram pessoas livres, que não tinham nenhuma relação de propriedade com relação ao senhor feudal em si, eles não eram propriedade deles, apenas viviam na terra do senhor feudal e, por consequência, acabavam pagando aluguel de uma forma que hoje talvez a gente possa considerar abusiva, mas eles apenas estavam pagando aluguel pelo uso da terra, não estavam sendo propriedade do senhor feudal, fazendo trabalhos forçados ou coisa do tipo. Isso que eu falei é uma coisa importante pra gente poder entender o que é um escravo de verdade, né? Porque sim, escravo significa propriedade de outra pessoa. É quando uma pessoa é propriedade de outra. Antes de tudo, não tô falando que isso tá certo ou tá errado. Eu, particularmente, acredito que isso esteja errado, mas, enfim, esse vídeo aqui é pra explicar o que era, não pra falar sobre a minha opinião, né? Então, sim, escravo é aquela pessoa que é propriedade de outra, ou seja, aquela pessoa que não é livre, aquela pessoa que não é dona da sua própria vida, aquela pessoa que, tipo, se for obrigada a fazer uma tarefa forçada, ela vai ter que fazer, porque sim, ela é propriedade, ela não tem essa escolha, ela não é uma pessoa livre pra dizer, não, eu não quero fazer, eu posso perder tal coisa, mas eu não quero fazer. Então, sim, isso é um escravo, não o camponesinho lá que pagava algo que hoje talvez a gente considere absurdo, mas que pagava livremente, tendo a opção de não pagar e não utilizar a terra do nobre, por exemplo. Então, certo, agora que eu expliquei o que é o escravo e expliquei o porquê que o servo, ou tudo o que a gente costuma chamar de servo aí, não era escravo, vamos responder a seguinte pergunta: escravos existiam durante a Idade Média? E apesar de a gente achar engraçado essa ideia de que, nossa, então se escravo era isso, talvez não existia, porque o que a gente ouve falar é de outra coisa. Sim, eles existiram. Não era a base do feudalismo, como a gente gosta de acreditar, mas existiam escravos. E existiam principalmente nas bordas da sociedade medieval. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na sociedade feudal clássica que costumamos ver, não aparecem escravos. Porém, eles existiram sim. E eles existiam, por exemplo, entre os islâmicos, entre os nórdicos e alguns povos pagãos. Geralmente os escravos dos islâmicos permaneciam escravos por gerações. Mas os escravos de povos pagãos, eles só eram escravos em vida, ou seja, seus descendentes eram pessoas livres. E esses escravos desses povos pagãos aí, tipo os nórdicos, por exemplo, acho que os nórdicos são o exemplo mais claro de povo pagão que praticou escravidão durante a Idade Média, porque entre os germânicos era uma coisa mais rara a escravidão, embora há registros de escravidão por meio de germânicos, principalmente entre os saxões que foram dominar a Inglaterra. Lógico, o povo permaneceu celta, mas alguns celtas que foram capturados em guerra por esses líderes saxões se tornaram escravos, e há registros disso, embora não todos. Mas entre os nórdicos era mais comum, era mais escancarado e durou mais essa prática de escravidão do que entre outros povos. E pelo que é relatado, é escrito, descrito, coisa assim, os escravos em uma sociedade nórdica, por exemplo, eles eram apenas escravos em vida. Ou seja, a pessoa foi capturada lá, ela tinha que servir a seu dono até morrer. Mas se ela tivesse filhos, o filho não seria um escravo também. Ela poderia se casar e ter filhos com outras pessoas. E esses filhos seriam pessoas completamente livres. E em muitos casos, nessa sociedade nórdica, aí, há relatos de libertação ainda em vida. O que isso quer dizer? Que, tipo, o dono deixou o cara servir lá como escravo durante um bom tempo, ele serviu bem e o agradou, e o liberava. Então, não era uma coisa vitalícia, assim, muitas vezes. Agora, entre os islâmicos que assolavam a Europa, estes mantinham a escravidão nos modelos antigos romanos e nos modelos que vieram após a Idade Média. Sim, a ideia de que escravo é uma propriedade, seus descendentes são propriedade, todo o resto é propriedade. Mas sim, respondendo à ideia, existiam sim. E sim, existia comércio deles. Isso é uma outra coisa, você não pode comercializar um servo. Você podia comercializar um escravo na Idade Média. Embora, novamente, essa prática, por muita gente, era considerada abominável, uma vez que não fazia muito sentido. Isso até por motivos religiosos em si da época. Era considerado uma coisa absurda. Porém, no caso dos nórdicos, eles ainda viam, por uma tradição antiga, a ideia de que um guerreiro conquistado, vencido durante a guerra e não morto, este deveria algum favor.
Então estes eram capturados sim e levados como escravos. Agora, acho que esse vídeo é curtinho mesmo, não tem muito o que falar, porque a escravidão em si não foi uma coisa muito forte durante a Idade Média, propriamente dita. E o pouco que ocorreu são coisas bem limitadas, que é fácil observar aonde foi, o quanto durou, coisa assim. Então não vou me prolongar muito neste vídeo aqui, nobres amigos. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, e por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.